Olá, meu nome é Kézia Ribeiro, eu sou professora de matemática e esse aqui é mais um vídeo sobre estatística. Hoje nós vamos falar sobre distribuição de frequências. Vamos nessa! E aí, pessoal, beleza? Vamos nós aqui para mais um vídeo de estatística. Esse é o terceiro vídeo de 5 sobre esse assunto, beleza? E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre distribuição de frequências, beleza? Pessoal, essa aula vai ser um pouco mais extensa, porque é um conteúdo realmente mais denso. Mas eu dividi aqui em 4 partes importantes para melhor assimilação do conteúdo para vocês. A gente vai falar hoje sobre dados brutos, histograma, polígono de frequências e ogiva. Então, pessoal, vamos começar aqui com os dados brutos. Bom, eu vou construir aqui uma tabela que ela apresenta as notas de 27 alunos de uma classe de ensino médio, beleza? Bom, então aqui a gente tem dados brutos, ou seja, todos os dados juntos sem nenhum tipo de ordem ou sequência, tá joia? Agora eu vou mostrar para vocês uma nova tabela. Nessa nova tabela, vocês vão observar o seguinte, que todos os dados que estão nessa tabela bruta estão em ordem crescente. E quando são apresentados em ordem crescente, a tabela se chama roll, beleza? É a mesma tabela, só que com os dados em ordem crescente. E quando a gente tem mais de um dado igual, a gente simplesmente repete ele, beleza? Agora, a amplitude do roll é a diferença entre o maior e o menor dado. O maior é 10 e o menor é 1. Então, a diferença 10 menos 1 é igual a 9. Essa é a amplitude do roll, a diferença entre o maior e o menor valor, beleza? Agora, vamos falar sobre frequência. Ainda falando sobre os dados brutos, a frequência é o número de vezes em que determinado valor se repete. Lembra que lá na tabela a gente viu alguns valores que estavam se repetindo? Então, nessa parte aqui, a gente vai reescrever a tabela, onde vamos separar notas e frequência. A gente vai detalhar todas as notas aqui, sem repeti-las. E na parte de baixo, a gente vai colocar a frequência em que elas aparecem na tabela, certo? Então, a nota 1 aparece quantas vezes na tabela? Ela já está em ordem crescente, então é só a gente seguir a sequência. Na tabela roll, a gente vai verificar qual a frequência em que cada nota aparece. A nota 1 aparece apenas uma vez. O mesmo acontece com as notas 2 e 3, elas aparecem apenas uma vez. A nota 4 aparece 2, 4,5 uma. E assim você vai contando e anotando qual a frequência de cada nota na tabela, ok? Essa tabela é chamada tabela de frequência. Observe que mesmo fazendo uma tabela menor, ela continua grande. E agora a gente vai aprender mais uma tabela, que é chamada tabela de distribuição de frequências com intervalos de classe. Ela vai ficar mais enxuta. Observe que a gente continua ainda com a parte de cima onde a gente vai colocar as notas e embaixo a frequência. Agora a gente vai separar em intervalos de 0 a 2, 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8 e 8 a 10. Observe que a gente vai colocar de 0 a 2 as notas que aparecem de 0 a 2, mas observe que o intervalo ele está fechado em 0 e aberto em 2, ou seja, eu não vou contar o 2, tá bom? Então, para facilitar, eu pego a roll, tampo o número 2, que é o final do meu intervalo que eu não quero, e vou ficar só com o que está antes disso. Então, eu tenho uma frequência de nota de 0 a 2. Observe, o intervalo ele está fechado em 0 e aberto em 2, beleza? Agora, a mesma coisa a gente vai fazer no outro intervalo, de 2 a 4. 4 está aberto, então tenho que tampar o 4 e contar o que tem de 2 até lá.
eu tenho 2 notas. Então, eu tenho a frequência 2. De 4 a 6. Vamos lá na roll. Tampa o 6, porque ele está aberto em 6. Vou tampar o 6 e vou contar de 4 até lá. Vou contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 é a frequência de notas. Agora, de 6 a 8. Mais uma vez. Tampo o 8 e conto de 6 a 8 o que tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Frequência 9. Agora, no de 8 a 10, eu esqueci de fechar o intervalo ali, desculpem. Mas a gente vai contar o restante, de 8 até o final. Beleza? Aí, contando, a gente coloca o restante das frequências. O intervalo ali deveria estar fechado e eu esqueci. Mas ok, isso acontece. Vejam como a tabela ficou bem menor, beleza? E a gente vai observar também que nessa distribuição temos 5 intervalos de classe, beleza? E a amplitude desses intervalos é 2. 5 intervalos com amplitude 2. Observe que 2 menos 0 é igual a 4 menos 2, que é igual a 6 menos 4, que é igual a 8 menos 6, que é igual a 8 menos 10, que é igual a 2, a amplitude. Beleza? Os extremos de cada classe se chamam limites. Então, cada classe dessa possui um limite em seu extremo. 0 e 2, por exemplo, são os extremos. E eles podem ser inferiores ou superiores. Beleza? Ok, pessoal, agora a gente vai dar continuidade aqui mesmo em dados brutos e vamos falar sobre ponto médio. O ponto médio é observado graficamente, mas antes eu preciso mostrar para vocês o que ele é. O ponto médio é obtido pela média aritmética dos limites inferior e superior da classe. E como exemplo, a gente vai utilizar a tabela de notas e frequência, a última tabela, que é de distribuição de frequências com intervalos de classe. E no nosso exemplo, a gente vai observar que a média aritmética das classes, dos limites inferior e superior, são o número que está entre eles, beleza? Porque aqui a gente tem uma amplitude 2. Então, a gente vai ter 1, 3, 5, 7 e 9, beleza? Mas saibam que é sempre a média aritmética entre os limites. Então, a gente vai ter aqui no nosso exemplo os pontos médios 1, 3, 5, 7 e 9. Agora sim, chegou a parte gráfica e nós vamos estudar agora o histograma. O histograma é formado por retângulos justapostos, sendo o número de retângulos igual ao número de intervalos de classe. Então, aqui eu vou utilizar como exemplo uma tabela que relaciona o peso em quilo e a frequência, beleza? De 40 a 50, 50 a 60, até chegar o máximo de 90 quilos. Ok, agora a gente vai passar isso tudo para um gráfico. Nós vamos fazer o histograma dessa tabela. Observe que ali eu fiz um tratorado na tabela, que quer dizer que a gente vai começar com um número maior. A gente vai começar a partir do 0, e sim do 40, tá? Então, vou começar a colocar aqui no eixo do peso os valores em quilos e na frequência eu vou distribuir aí as frequências que aparecem na tabela. Agora a gente vai marcar no gráfico as frequências. De 40 a 50, a gente começa com 6, beleza? Então, a gente vai até 6. E de 50 a 60, a gente vai ter um outro valor. E observe que a gente vai fazer um retângulo. E esses retângulos, eles vão estar coladinhos uns nos outros. Eu descobri que eu sou péssima desenhista, mas ok, acontece. E aí eu vou pintar esses retângulos para ficar visível o nosso histograma. Observem, a largura de cada retângulo é igual à amplitude do intervalo de classe, enquanto a altura representa a frequência do intervalo de classe, beleza? A área do histograma é proporcional à soma das frequências.
Atrelado ao histograma, nós temos o polígono de frequências. Enquanto o histograma é formado por retângulos, o polígono de frequências é um gráfico de linha em que cada ponto é obtido considerando o valor de x, o ponto médio do intervalo de classe, e o valor de y, a respectiva frequência do intervalo. Para desenhar esse polígono de frequências, a gente vai considerar a tabela da distribuição anterior de peso, que a gente fez no nosso histograma, para a gente poder comparar depois o histograma com o polígono de frequências. Agora vamos construir o nosso polígono de frequências. No eixo X, nós vamos colocar os pontos médios dos intervalos que aparecem no histograma, certo? A gente começou com 35 e depois a gente terminou lá em 95, porque a gente vai colocar os pontos médios anteriores também, beleza? Lembrem-se disso. Depois de colocar no gráfico a frequência no eixo Y, a gente vai começar a marcar os pontos que correspondem à interseção entre os pontos médios com a frequência, beleza? Então, veja aqui, na frequência 6, nós interceptamos com o 45, o ponto médio 45. Na frequência 10, o ponto médio 55. E assim sucessivamente, até a gente marcar todos os pontinhos. Unindo os pontos, a gente vai observar que estamos formando um polígono. Sobrepondo o histograma ao polígono de frequências, a gente vai observar que os pontos médios são interceptados pelo polígono de frequências no histograma. Bom, pessoal, chegamos à última parte desse vídeo e aqui a gente vai encerrar falando sobre a ogiva. A ogiva é um gráfico de linha, assim como o nosso polígono de frequências, em que são consideradas as frequências acumuladas. O que vem a ser frequência acumulada? A frequência acumulada de cada classe é dada pela soma das frequências de todas as classes, desde a primeira até a classe considerada. E agora eu vou exemplificar para vocês através de uma tabela, onde nós vamos colocar classes, frequência e frequência acumulada. Nessa tabela de distribuição de frequências com intervalos de classe, nós vamos colocar a frequência mesmo que ocorre em cada classe. E na frequência acumulada, a gente vai somar. Na primeira, 3. Na segunda, 5 mais 3, 8. Terceira, 8 mais 8, 16. Quarta, 12 mais 16, 28. E assim sucessivamente. Para construir a ogiva, a gente vai considerar as classes e as frequências acumuladas. Então, eu vou distribuir no eixo Y as frequências acumuladas e no X as classes. Então, eu vou começar marcando desde a primeira, no caso de 30 a 40, a gente tem frequência 3. Só que para começar no 30, a gente começa no 0, com frequência zerada. E depois a gente vai marcando as outras frequências. 40, a frequência acumulada é 3. 50, a frequência acumulada já vai ser 8. 60, frequência acumulada, 16. Até a gente conseguir marcar todos os pontinhos na ogiva, beleza? Vou reforçar para vocês, vocês não vão marcar a frequência, e sim a frequência acumulada, começando do 0, tá? Em 30 começa no 0, e depois, a partir da segunda parte da classe, da primeira classe, você já vai marcando os pontinhos, tá bom? Após fazer a marcação de todos os pontos de interseção, você vai ligar através de uma linha, ok? Prontinho, você conseguiu desenhar a ogiva, o nosso último gráfico de linhas desse vídeo, tá, pessoal? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham entendido a proposta desse conteúdo. E eu vou me despedindo por aqui. Muito obrigada a você que assistiu. Vou pedir para você curtir bastante, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Ativa o sininho para receber todas as notificações. E um beijo no seu coração. Tchau, tchau!